Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre agora o sistema de carga e partida, já nesse final aí de semestre. A nossa previsão é a gente começar a falar um pouquinho sobre a bateria, depois de falar um pouquinho sobre a bateria, a gente avançar aí para testes no alternador e depois no motor de partida, beleza? Bom, a bateria do automóvel, como vocês já viram, ela tem a função, a principal função de acionar o motor de partida. Então é a primeira coisa que se pensa, a prioridade 00, no momento que você vai selecionar uma bateria, é fazer com que essa bateria tenha energia suficiente para acionar o motor de partida. E aí é medida essa energia suficiente nas piores condições. Então sabe-se que quando a gente tem temperaturas muito baixas, essas temperaturas baixas elas influenciam de forma negativa na transmissão dos elétrons. Tá? Então mede-se qual é a corrente necessária para acionar um motor de partida nessas condições de trabalho e a partir daí, utilizando algum fator de correção, a gente vai e especifica qual é então a nossa bateria a ser utilizada, tá? No momento que faz-se a escolha da bateria, claro que os outros fatores também são importantes, a tensão nominal, a capacidade de ampere-hora, a reserva de capacidade, mas esse é o principal, tá? Na hora que se faz então a medição, chega-se no valor chamado de CCA, que é a corrente de partida a frio. Essa é a informação que basicamente vai balizar todas as escolhas de bateria, tá? Então, a tensão nominal, que na grande maioria das vezes, para 99,9% dos carros são 12,6 volts, e o CCA são os dois indicativos que a gente tem para poder especificar uma bateria. Pedro, como é que a gente sabe quais são todas as informações provenientes de uma bateria? Bom, aqui a gente tem uma bateria Moura, tá pessoal? Eu não vou inclinar mais a bateria, porque se eu inclinar muito a bateria de forma que ela fique deitada, a gente pode fazer com que a bateria dê um curto internamente, tá? Lembrem vocês que a bateria aqui ela é composta por várias placas, essas placas, elas têm placas positivas, negativas e separadores. A soma de diversas placas gera um elemento, e um elemento ele equivale a 2,1 volts. Então a gente tem 6 elementos aqui dentro, totalizando os 12,6. Mas voltando aqui para as informações importantes, observem aqui essa bateria Moura. A gente tem aqui algumas informações, como 12V, esse 12V é a tensão nominal da bateria, tá? Então essa bateria aqui é uma tensão que ela tem, comercialmente 12 volts, mas na prática 12,6 volts, tá? Esse C20 que vocês estão vendo logo na sequência é apenas um dos códigos para identificar essa bateria. A gente tem uma bateria aqui de 60 ampere-hora a 25 graus. Esse 60 ampere-hora é um experimento que é realizado, que se mede então qual é a capacidade que a bateria tem de fornecer energia a um determinado nível de tensão sobre um determinado nível de corrente, tá? E aí a gente tem essa medição e o que a gente pode extrair de informação dela, uma vez que é um teste feito, é que quanto maior a capacidade de ampere-hora, significa dizer que a bateria conseguirá manter um nível de envio de corrente maior durante mais tempo, tá certo? Então é a analogia que a gente pode se fazer. Essa ela não é de forma nenhuma a principal informação que a gente precisa ter no momento de substituir uma bateria pela outra. A gente hoje vai observar também qual é a bateria presente já nesse carro e saber se a gente pode fazer essa substituição ou não. Aqui ao lado a gente tem o RC, que é a reserva de capacidade, que ela é medida em minutos. Então também é feito um teste dentro da bateria, em que mede-se quanto tempo essa bateria consegue permanecer com um certo nível de tensão e de corrente. E aí informa-se em minutos, pode ser 60, 90, 120, 180 minutos, tá? Para esses testes, pessoal, que eu estou sinalizando a vocês, eu vou buscar vídeos no YouTube que mostrem, que tentem mostrar o teste acontecendo, tá legal? E aqui embaixo a gente tem a principal informação que nós estávamos precisando, que é o CCA, que é a capacidade de partida a frio da bateria, medido aí pela ABNT, pela norma da ABNT 15940, e essa capacidade de partida a frio, ela equivale a 440 ampere, ou seja, quando nós estamos em 18 graus, que foi a condição de teste dessa bateria, essa bateria consegue fornecer, uma vez 100% carregada,
até 440 amperes de corrente, tá? E aí a gente precisa pegar essa informação e observar no motor de partida aplicado no automóvel de quanto é a corrente necessária para esse acionamento, né? Se a corrente que existe no seu carro, tá? Não sei qual é o seu veículo, mas se a bateria original do seu veículo ela tem um CCA que equivale a 200, 220, 300 e você quer substituir por uma Moura que tem 400, você pode com toda a certeza do mundo substituir. Porque a bateria Moura, né, claro, a tensão tem que ser a mesma, mas fazendo com que o CCA seja igual ou superior, você está garantindo que nas piores condições de trabalho, a nova bateria tenha propriedades capazes de poder acionar o principal consumidor do automóvel, que é o motor de partida. Bom, se eu fosse substituir essa bateria, né, nova por aquela bateria no carro que está velha. Bom, pessoal, então como eu falei a vocês, supondo que a gente queira substituir essa bateria que já está velha, né, desse carro por uma bateria nova. Então entrei em contato lá com uma casa que vende peças, né, descobri o valor daquela bateria e descobri que essa Motorcraft, que é a original, sei lá, um exemplo, vou falar de valores, custa R$1.000 e aquela ali custa 500. Será que teoricamente eu posso substituir? A gente precisa avaliar o que? O principal ponto, né, o principal índice, né, que mede para a gente a característica da bateria, que a característica dela é acionar o motor de partida. Então, se a gente vir aqui na sequência, essa bateria ela não tem as siglas, mas, né, pelas numerações aqui, a gente sabe 12V, né, tensão nominal da bateria, 90 RC, o RC significa reserva de capacidade que sempre vem medida em minutos, 90 minutos, 52 AH, 52 ampere-hora. Observem que a priori, aquela bateria que possui 60 ampere-hora, né, tem uma tendência da gente imaginar o seguinte, pô, se ela tem um AH, né, uma ampere-hora, uma capacidade de ampere-hora maior, quer dizer que é uma bateria mais forte. Mas na prática, quando que uma vez aquela lá tem 60, mas na prática, quando nós observamos, né, a corrente de partida a frio, a gente percebe que essa bateria daqui, ela possui uma corrente de partida a frio muito maior, né? Não tão muito, né, mas alguma coisa maior. Enquanto aquela possui 440 amperes, essa daqui já possui 500. Ou seja, eu poderia apenas pela capacidade de ampere-hora imaginar que aquela bateria que está ali poderia suprir todas as necessidades e condições desse automóvel. Imagine você que é um engenheiro agora que você trabalha, já que aquela bateria é Moura, você trabalha na Moura e você indicasse para todos os Ford Ka Storms que você conhecesse. Na prática, o que poderia acontecer é que em situações de temperaturas extremamente baixas, né, como o sul do país, em algumas serras gaúchas, né, alguns veículos poderiam não entrar em funcionamento. Por quê? Porque a capacidade de ampere-hora que esse veículo precisa, né, é de uma bateria que tenha 500 amperes, enquanto que aquela bateria que a gente estava pensando em substituir possui apenas 440. Beleza? Bom, essa é a primeira parte da aula, a gente conhecer aqui as normas aqui, né, as normas não, né, mas as nomenclaturas, e vamos fazer uns pequenos testes aqui na bateria, tá? Vou dar um pause e já retorno. Bom, pessoal, fazendo alguns testes aqui, né? Basicamente a gente tem apenas avaliando a bateria 3 testes a serem feitos. A gente vai medir a tensão da bateria, nós iremos medir a queda de tensão quando o veículo entra em funcionamento e iremos também verificar a tensão, né, a saúde dos cabos da bateria, tá? Primeiro verificando apenas a tensão da bateria, que é o teste mais simples. Então estou com o multímetro aqui posicionado em tensão, né, e se eu verificar aqui, ó, a gente está medindo aqui, ó, 12,04 volts, então a tensão aceitável, né? Uma vez que em média o veículo tem aí 12,6 volts, mas com até 12 volts ele entra em funcionamento. O segundo teste, né, que nós podemos fazer é o teste da qualidade dos nossos cabos. Observe que no momento que eu fui medir a tensão, eu tive o cuidado de posicionar os fios aqui, ó, né, as garrinhas aqui do multímetro no próprio borne da bateria, né? Só que perceba que o borne da bateria é aquele que envia a energia e a energia chega até o automóvel através dos cabos. E eu posso ter problemas nessa transmissão, ou seja,
eu posso ter um problema aqui de sulfatização do borne, que é o aparecimento aqui de como se fosse um pozinho branco, tá? O sulfato tomando conta aqui, né, da própria respiração da bateria. Então, quando a bateria respira, que ela está expelindo gases, né, esses gases muitas vezes entram em contato aqui com o próprio oxigênio que existe presente aqui na atmosfera e eles criam esse sulfato, né? Aqui nessa bateria lá nós não estamos tendo ela, né? Eu vou procurar uma foto para colocar para vocês, mas existe então esse sulfato que fica na frente aqui do borne e ele pode entrar em contato entre o borne e o cabo, né? Dificultando a passagem de energia elétrica. Então, até essa qualidade, né, a saúde do cabo ou a sulfatização, a gente pode observar. Sulfatização, se ocorresse, a gente removeria os cabos e limparia aqui para a gente poder eliminar de uma vez esse inconveniente. E no caso da análise dos fios, o que é que a gente pode fazer, tá? A gente pode medir, por exemplo, né, entre aspas, a gente mede a tensão entre o borne da bateria e o cabo positivo. E observe, o que é que deve acontecer? A gente pode ter, no máximo, né, uma queda de tensão de 0,3 volts. O que é que eu estou querendo falar? Digamos que eu tivesse, né, um exemplo, tá? Que não é isso que está acontecendo, mas digamos que eu tivesse aqui, ó, os 12,06 ou 12,05 volts. E quando eu fosse medir diretamente nos cabos, eu só pudesse ter a diferença de 0,3 volts ou 300 milivolts, né? Eu teria que encontrar aqui no máximo 0, se a gente fosse diminuir a 300, na verdade seria 11, né? Então a gente teria 11,75 volts, seria o máximo que eu poderia encontrar para poder não condenar esses cabos que estão presentes aqui no nosso automóvel, né? Então, ó, se eu pegar aqui de um borne, né? Tô aqui no borne da bateria para o fio, ó. Observem que a queda de tensão provocada de um para o outro é de 0 volt, ou seja, eles dois estão muito bons, né? Se eu fizer isso aqui com negativo, ó, fazendo isso aqui agora com negativo, a gente também tem 0 volts. Eu posso fazer isso inclusive com os pontos de aterramento, ó. Então eu venho aqui e faço isso aqui ó, com ponto de aterramento, ó. Ó, com ponto de aterramento. Se eu tivesse travado aí agora, ó, a gente está tendo uma queda de tensão de 0,1 volt. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a bateria está mandando 12,6, esse ponto de aterramento na verdade só está chegando 12,5, né? Só que como ainda é uma tensão extremamente baixa, o valor perdido, né, a diferença de tensão entre eles, ainda é aceitável que você permaneça com esse cabo negativo aqui, tá? O último teste que nós iremos realizar é o teste de verificar a queda de tensão na bateria. Então a bateria ela vai, né, Chico está dentro do carro, vai acionar a chave, né, vai ligar o carro, tentar ligar o carro na verdade, e a gente vai observar qual é a menor tensão que chega aqui no nosso multímetro. Se a tensão cair abaixo de 9,5 volts com a bateria, né, carregada, significa dizer que essa bateria já não serve mais para ser utilizada no automóvel. Para fazer com que o teste dê certo, eu vou remover os cabos da bobina para evitar que o veículo entre em funcionamento, tá? Então eu removo os cabos aqui da nossa bobina, impedindo o funcionamento do veículo. E uma vez com os cabos removidos, a gente então vai executar o nosso teste, tá certo? Então deixa eu só remover aqui o último. Pronto, então aqui ó, todos os 3 fios aqui removidos, o veículo não vai conseguir entrar em funcionamento. Olho agora no multímetro, ó, pessoal, e a gente vai bater na chave e observar. Se a menor tensão observada aqui for menor que 9,5 volts, podemos substituir a bateria. Chico, por favor, bata na chave aí. Bom, a gente viu que deu um pico de 9 volts, mas depois ficou, né, ali nos 10,5. Mais uma vez. Chico, mais uma vez. Então, pessoal, o que é que a gente consegue observar, né? Excluindo apenas aquele ponto, né? Ali é um ponto bem específico, que é o início do funcionamento ali do motor de partida, né? A gente tem com que a menor tensão que a bateria chega é 10,5 volts, o que significa para a gente que essa bateria ainda está apta a realizar o funcionamento natural
do nosso automóvel, tá? Então é uma bateria que ela não precisa, né, por exemplo, já ser substituída, ela não chegou ainda no final da sua vida útil. Colocamos aqui agora os bornes, né? Vamos ver se o carro consegue funcionar agora. Chico, por favor, na chave. Pronto, beleza, pessoal? Então observem, ó, colocamos os bornes, rapidamente o carro entra em funcionamento, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho já sobre o sistema de alternador, tá certo? Como resumo da atividade de vocês, eu vou pedir que vocês aí citem para mim aí quais são as principais características aí que nós temos aí na bateria, tá bom? Valeu, galera. É isso daí. Tchau, tchau.